Atos capítulo 16, versículo 9 ao 15. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. Estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Senhor meu Deus, aqui está a leitura, a exposição da Tua bendita palavra. Senhor, fala com o Teu povo, pois o Teu povo te ouve, em nome de Jesus Cristo. Pode se assentar, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus, meus irmãos, relata Paulo em suas viagens missionárias. Paulo, um servo do Senhor Jesus Cristo, evangelizava, fazia missões, pregava, abria igrejas, e é claro que eles faziam os seus planos, os seus projetos, faziam sua agenda missionária. Mas nós sabemos que mesmo nós, com a intenção de fazer algo para Deus, temos que primeiro que façamos, porque nós achamos, muitas das vezes nós pensamos assim: nós vamos fazer isso para Deus e por isso só já é aprovado. Por quê? Porque a nossa intenção é fazer para Deus. Mas não é bem assim. Mesmo que a pessoa vá fazer alguma coisa para Deus, ele tem que consultar ao Senhor para saber se esta é a vontade de Deus, ainda que seja para ele, porque talvez Deus tenha outro chamado, outro dom, outra coisa para você fazer para ele. Então Paulo estava decidindo ir para um lugar, para uma cidade, para outra, mas o Espírito Santo o impediu, proibiu ele de ir. Talvez ele ficou confuso. Bom, eu tinha agendado, planejado ir para aquela cidade, pregar para lá, fazer a obra de Deus, e o Espírito Santo não me deixou. Paulo era um homem de oração, sensível à voz do Espírito Santo. Só que na mesma noite ele vai entender, porque o Espírito Santo vai dar uma visão para ele de um homem da Macedônia que clamava: passa a Macedônia e ajude-nos, salva-nos, vem pregar a Jesus Cristo para nós precisamos. Então aí ele entendeu por que o Espírito Santo não deixou fazer aquilo que ele tinha planejado para Deus. É porque o Espírito Santo, ele é quem dá a direção, ele que está no comando, é ele que manda, é o Senhor que manda. O plano é dele, o projeto é dele, a vontade é dele. E aí o Espírito Santo esclarece e ele entende que era para ir para outro lugar fazer a obra de Deus. E ali, meus irmãos, ele chega naquela cidade. Geralmente as cidades, para ter uma sinagoga de judeus, tinha que ter pelo menos 10 chefes de família. Ali provavelmente Filipos não tinha, tanto então que eles foram lá para a beira do rio fazer as suas orações. E Lídia provavelmente era uma prosélita, provavelmente ela aderiu à religião judaica, e ali estava com algumas pessoas à beira do rio para fazer um culto judaico ao Deus verdadeiro de Israel. E Paulo, chegando lá, ele vai para a beira desse rio procurar um lugar também para orar a Deus, porque também Paulo era judeu, Paulo também era de Israel, da tribo de Benjamim. Então ele vai lá, e lá ele encontra essas pessoas judias lá, pessoas da religião de Israel.
E ali ele vai aproveitar então e vai pregar o Evangelho. E a Bíblia diz então que o Espírito Santo de Deus vai agir de maneira invisível, sobrenatural, no coração, na alma, no interior desta mulher chamada Lídia, que era uma empresária, uma comerciante, uma mulher rica, e que provavelmente na casa dela ela tinha empregados, funcionários. A Bíblia não dá detalhes se ela era casada, se tinha filhos, mas a Bíblia fala que ela e a sua casa, provavelmente pessoas da família ou pessoas que eram serviçais ali na casa dela. Essa mulher era rica, empresária, e coisa rara naquela época. Naquela região onde o machismo, imperava, uma mulher, se destacar, trabalhar, uma mulher além de trabalhar, ter o seu próprio negócio, ser rica, independente, era coisa rara. Mas ela aderiu à religião judaica, e foi ela que Deus escolheu. Ali enviou o seu Espírito Santo para abrir o entendimento dessa mulher, para que ela viesse compreender, pregava acerca do Salvador. É assim, meus irmãos, nós podemos pregar a mesma coisa e repetir as mesmas palavras e procurar palavras melhores. Podemos procurar palavras mais poéticas, mais emocionais, palavras mais difíceis. Podemos procurar maneiras de expressar a mesma coisa. Talvez nós falamos de um jeito, ninguém aceitou Jesus, nós tentamos falar a mesma coisa de outro jeito, às vezes pensando que se nós falarmos melhor, isso vai funcionar. Sim, a intenção é boa, mas a verdade é, meus irmãos, que se o Espírito Santo não for derramado sobre a vida do pecador, ele não vai entender, ele não vai compreender, ele não vai aceitar. Se o Espírito Santo não quebrantar o coração, se o Espírito Santo não vir sobre aquela vida e abrir as portas da sua alma, para que a palavra venha entrar, venha penetrar, para que a luz de Deus venha brilhar, raiar na mente dessa pessoa, nada irá acontecer, só vai ouvir numa orelha e sair na outra. Mas quando o Espírito Santo de Deus está trabalhando em um lugar, quando o Espírito Santo está usando alguém, quando o Espírito Santo quer fazer algo na vida de alguém, ele vai fazer com que essa pessoa preste atenção, que essa pessoa venha ouvir não com as orelhas, mas ouvir com a alma, com o coração. O Espírito Santo não somente vai abrir os ouvidos espirituais da fé dessa pessoa, como também vai fazer essa pessoa entender o ensinamento, a doutrina, compreender as verdades eternas, para que essa pessoa creia, para que ela venha acreditar. Louvado seja Deus. Ainda que o homem tenha uma responsabilidade de responder à ação de Deus, ainda que o homem tenha o seu livre arbítrio para corresponder ao chamado de Deus, e isso só será possível se primeiro o Espírito Santo agir de maneira invisível e sobrenatural e poderosa dentro da pessoa. O Espírito Santo abre o entendimento, o coração de Lídia, para ela prestar atenção, ouvir a mensagem do Evangelho e compreender o que Paulo pregava. Nós podemos, meus irmãos, ter diplomas, nós podemos ser pessoas que falamos bem, nós podemos cantar belos hinos, nós podemos fazer orações longas, mas se o Espírito Santo não trabalhar dentro da vida daquela pessoa, nada vai acontecer. Não serão as nossas notas musicais, nossos fundos musicais, nossas palavras difíceis, não será nossa retórica, nossa oratória, nossa técnica, nosso método, não será, meus irmãos, nossas artimanhas, não será o constranger, o forçar a pessoa, se o Espírito Santo não for derramado, se o Espírito Santo não for enviado, se o Espírito Santo não agir de maneira invisível, sobrenatural no coração, na alma,
nada vai acontecer naquela vida.